Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido há mais do que 2 anos, e o nosso objetivo é estudarmos toda a Bíblia Sagrada, analisando-a livro por livro, capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo. O nosso objetivo é adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus, sabendo que Ele sempre tem o melhor para nós. Hoje nós estamos muito contentes porque estamos iniciando o estudo de mais um livro bíblico. Voltamos ao Antigo Testamento e iniciamos hoje o estudo do livro de Eclesiastes. O nosso convite, então, é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e para fazer os ajustes necessários na sua vida sob a direção do Espírito Santo. Com certeza, o Espírito Santo sempre tem algo para nos mostrar, para nos ajudar a nos padronizarmos cada vez mais para nos tornarmos igual ao Senhor Jesus Cristo. Afinal, esse é o objetivo de Deus para as nossas vidas. Você deve se lembrar de Romanos 8:29. E eu espero que você também, que tem escrito para nós, tem esse desejo, porque a grande maioria dos irmãos que têm escrito para nós tem mostrado que o seu desejo é estar cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. E o nosso programa tem esse objetivo, de ajudá-lo nessa correção de rumo, para que a sua vida seja cada vez mais agradável ao Senhor. Hoje, então, eu registro a carta que o DHF nos enviou da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. Foram essas as suas palavras. Venho, por meio dessa, agradecer de todo o coração a todos que trabalham na produção do Através da Bíblia, inclusive o pastor Itamir, pelo muito que tenho aprendido da Palavra de Deus. Sou ouvinte da BBN e tenho aprendido muito recentemente nos estudos do livro de Jó, e com a permissão do Senhor vou aprender ainda mais. Seu irmão em Cristo, um abraço, DHF. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Nós louvamos a Deus que tem nos usado como seus instrumentos para abençoá-lo ainda mais. Afinal, esse é o nosso desejo. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Por isso eu quero convidar a todos que me ouvem agora a orarmos pedindo ao Senhor exatamente isso. Mas vamos pedir também que o Senhor nos abençoe no programa de hoje, que Ele possa falar ao nosso coração. Vamos orar. Pai querido, estamos agora na Tua presença, agradecendo por mais essa oportunidade de passarmos um tempo diante do Senhor e ouvir a Tua voz ao estudarmos a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que Tu nos ilumines pelo Teu Santo Espírito e que, ao ouvirmos a Tua voz, o Senhor mesmo nos capacite para que possamos aplicar a Tua palavra no nosso viver diário. Tu sabes, Pai, o desejo do coração de cada um de nós de nos conformarmos à imagem do Senhor Jesus. Abençoa-nos, Senhor, nesse propósito. Nós pedimos isso sem merecer, mas pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo do livro de Eclesiastes.
E nós vamos iniciar o estudo desse livro considerando os seus aspectos introdutórios. Agora, antes de considerarmos os detalhes que envolvem o contexto de Eclesiastes, é bom recordarmos o que dissemos quando introduzirmos os nossos estudos nos livros de sabedoria. A Bíblia, conforme cremos, é a palavra de Deus. E ela nos chega por intermédio das experiências do povo de Deus. A Bíblia expressa todas as emoções da vida de fé e trata de muitas áreas da experiência humana que podem parecer seculares ou não espirituais. E em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que na literatura poética e de sabedoria. Especificamente aqui em Eclesiastes, nós vamos verificar esse tipo de pensamento e palavras. Tradicionalmente, falamos que Salmos e Cântico dos Cânticos, como os livros de poesia bíblica, eles são considerados os livros poéticos. E nós falamos de Jó, Provérbios e Eclesiastes como os livros de sabedoria bíblica. Na verdade, os 5 livros são chamados poéticos ou de sabedoria. Então, olha, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ainda esses livros que formam esse pacote, vamos dizer assim, essa divisão da Bíblia em poéticos ou de sabedoria, eles nos fornecem os melhores exemplos de como ler, por exemplo, hinos, cânticos, provérbios, reflexões sobre a vida. Então, no estudo que agora iniciamos no livro de Eclesiásticos, você vai perceber exatamente uma certa perplexidade, uma certa incompreensão sobre a vida humana. Serão colocações que certamente nos farão refletir sobre a nossa própria vida e assim, diante da palavra de Deus e diante do próprio Deus, devemos nos posicionar para vivermos sempre para o seu inteiro agrado. Nós vamos então às nossas considerações sobre esses aspectos introdutórios, lembrando que o estudo dessas particularidades devem nos ajudarão muito na compreensão do texto que estudaremos a partir desse programa. Então, em primeiro lugar, vamos considerar uma introdução a Eclesiastes. Eclesiastes, na verdade, é um livro que incomoda muitos leitores cristãos. Por que eu digo isso? Desde o começo, quando o autor declara que tudo é inútil, tudo é vaidade, ele parece ser escandalosamente pessimista e negativo em relação à vida. Temos, entretanto, querido amigo, que admitir que o livro de Eclesiastes é o retrato da mente de um homem sem Deus. Por favor, anote isso e deixe isso muito claro na sua mente. O livro de Eclesiastes, na sua grande parte, somente no último capítulo, nos 11 capítulos, ele é o retrato da mente de um homem sem Deus. Para esse homem sem Deus, tudo é vazio, tudo é vaidade, e a vida não tem nenhum significado, não tem sentido nenhum. Para entendermos esse livro, temos que reconhecer que essas palavras são as palavras, isso é a avaliação da vida feita por alguém que não teme a Deus, que tem deixado Deus longe da sua vida. Em segundo lugar, então, vamos considerar a questão do nome do livro. Na Septuaginta, isso é, na versão do Antigo Testamento do hebraico para o grego, esse livro é intitulado de Eclesiastes. Isso quer dizer o seguinte, esse termo, Eclesiastes, traduz o hebraico correlete. Correlete é uma palavrinha hebraico, e essa palavra tem o significado de orador, pregador, sábio, um mestre que se pronuncia numa reunião de pessoas. Por isso, em algumas versões bíblicas, talvez você tenha, as nossas versões bíblicas mais antigas, o nome do livro, Eclesiastes, é também identificado como o pregador. E esse posicionamento vem exatamente dos 2 versos iniciais do livro que tem essas palavras. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1, 1 e 2. Em terceiro lugar, então, vamos considerar agora a questão da autoria. Eclesiastes diz ter sido escrito por um filho de Davi, que foi rei de Israel em Jerusalém. Ora,
Essas informações apontam para Salomão, uma vez que, além de Davi, Salomão foi o único que governou Judá e Israel unidos, num país só. Vários trechos do livro levam-nos a crer que Salomão de fato tenha sido seu autor. Por exemplo, em 1:1, 1:12, 1:16, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 12. E, tendo por base as citações de 1 Reis, capítulo 2 até o capítulo 10, nós encontramos possibilidades concretas de que Salomão tenha sido o autor desse livro. Entretanto, devemos notar também que em outros textos, como capítulo 4, capítulo 5, capítulo 8, capítulo 10, parece-nos que um súdito e não um rei tenha sido autor desse livro. Mas, por ser difícil um posicionamento seguro, ficamos com a maioria dos estudiosos que optam pela autoria de Salomão. Em quarto lugar, consideremos a questão da data. Em relação à data, também temos pelo menos duas posições. Se admitirmos a autoria de Salomão, a data deve ser localizada no século X a.C., isto é, provavelmente entre 970 e 930 a.C., quando Salomão reinou sobre Israel. Porém, nós temos que lembrar que esse livro, assim como todo o Antigo Testamento, sofreu outras redações e revisões futuras. Porém, se admitirmos a autoria de um súdito, de um autor anônimo e não um rei, é possível datarmos o livro entre 450 e 300 a.C. E esse posicionamento tem por base algumas palavras aramaicas e persas que não eram usadas no tempo do reinado de Salomão. Entretanto, o nosso posicionamento, como declaramos acima na questão da autoria, é que o livro foi composto na época de Salomão, portanto, no século X a.C. E as palavras aramaicas e persas encontradas no seu conteúdo apareceram fruto das reedições que o livro teve até a época em que ele foi traduzido para a Septuaginta, para o grego da Septuaginta, isso por volta do ano 200 a.C. Em quinto lugar, querido amigo, consideremos agora a questão do propósito do livro. Em Eclesiastes, como já mencionamos, o autor retrata o pensamento de um homem sem Deus, de um sábio que meditou profundamente sobre a vida humana, sobre o seu significado, e decepcionou-se com o fim que ele percebeu, porque ele meditou e avaliou a vida humana sem levar em consideração a presença de Deus na vida do ser humano. Essas palavras registradas no livro dos reis são muito objetivas. Ouça comigo. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Porque Salomão me deixou, diz o Senhor, e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus de Moabe, a Milcom, deus dos filhos de Amon. E ele, Salomão, não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, aguardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Eu li para vocês 1 Reis, capítulo 11, versículos 6, 33 e 42 e 43. Agora, com base nessas palavras, alguns estudiosos que aceitam a autoria de Salomão entendem que o livro de Eclesiastes tem por propósito, ao mesmo tempo em que demonstra o seu arrependimento por ter se desviado dos caminhos do Senhor, tem também por objetivo alcançar aqueles que menosprezam e que não sentem necessidade de Deus em suas vidas. Então podemos dizer que o propósito desse livro, o propósito do autor, foi atingir a elite política e intelectual de Israel. Por isso, o pessimismo do livro é tão notório. O autor estava refletindo, estava falando para aquelas pessoas mais propensas a construir a sua vida
sobre a base do sucesso, da riqueza, do poder e da reputação, sem considerar Deus. Quando não consideramos a importância de temer a Deus, quando os objetivos da vida humana são apenas esses, certamente vamos chegar à conclusão que o autor chegou. Isto é, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Em sexto lugar, consideremos então a mensagem do livro. Lembrando que o livro é escrito, mesmo que for por Salomão, mas segundo o entendimento de alguém que deixou Deus longe da sua vida, certamente o autor é alguém já experimentado pela vida. Isso é, não é alguém novo. E nas suas reflexões, ele avaliou o mundo como algo cheio de enigmas, e o maior desses enigmas é a própria vida do ser humano. Na sua análise, o autor constata que a sabedoria humana, até mesmo de um homem piedoso, tem limites e não consegue descobrir os propósitos da vida e nem a relevância da vida humana, se não levar em consideração o temor a Deus. Então, quando o autor analisa toda a vida humana sem considerar Deus, ele viu o homem correndo em vão atrás das esperanças e das expectativas, e assim constata que tudo é correr atrás do vento. Depois de absorver o choque inicial da leitura de Eclesiastes, muitos leitores têm observado esse ceticismo muito claro, muito duro em Eclesiastes. Mas depois, quando refletem um pouco mais, quando consideram Eclesiastes como uma obra apologética, e se for assim, é sem dúvida uma obra diferente de qualquer outra defesa da fé já escrita. Então, percebem o valor de Eclesiastes. Então, depois desse impacto inicial, nossa, que livro mais estranho, muitos leitores cristãos consideram o livro de Eclesiastes, sabe como? Como uma defesa da fé e até mesmo um livro muito bom para a obra evangelística. Porque é uma chamada de atenção para todos os que querem deixar Deus longe das suas vidas. Quando nós estudamos claramente esse livro, nós percebemos que não há possibilidade do homem chegar à felicidade e a descobrir o sentido da vida sem considerar Deus participante da sua vida. Por isso, agora, em sétimo lugar, consideremos o seu ensino. Nós temos nesse livro a filosofia do homem sem Deus. O livro mostra que o homem sem Deus alcança no mundo da filosofia e do pensamento. Alcança o quê? Sabedoria apenas humana. Há várias afirmações nesse livro que chegam até mesmo a contradizer algumas verdades, alguns princípios bíblicos. Mas entenda bem, essas afirmações expressam os pontos de vista do homem descrente, do homem incrédulo. Pontos de vista que foram registrados aqui no livro de Eclesiastes para mostrar como pensam aqueles que desprezam a Deus. Podemos dizer que alguns materialistas têm até usado esse livro para apoiar as suas afirmações. Mas, querido amigo, antes de mais nada, queremos dizer que o registro dessas palavras não significa que Deus está apoiando essas afirmações errôneas que foram registradas. É importante notarmos que há uma diferença muito grande entre dizer uma palavra divinamente inspirada e ser divinamente inspirado para registrar um pensamento de alguém que não teme a Deus. O livro de Eclesiastes certamente foi divinamente inspirado, e Salomão registrou nesse livro, para o nosso conhecimento, como um homem sem Deus pensa sobre a vida. Como um homem sem Deus pensa sobre o futuro. Como um homem sem Deus pensa sobre as coisas materiais e transcendentais. Salomão registrou então a maneira de pensar do homem quando ele está longe de Deus. O que diz esse homem secular? O que diz esse homem ateu? O que diz esse homem sem Deus sobre as perplexidades da vida? O que pensa esse homem, o que diz esse homem, estão registrados aqui nesse livro de sabedoria.
Nós temos então em Eclesiastes o pensamento do homem que é materialista, que é ateu, que não teme a Deus, que não o considera como importante para a sua vida. Muitos que não conhecem bem o propósito desse livro podem até interpretá-lo erroneamente. Cuidado! Por isso que nós estamos dando toda essa instrução preparatória para o estudo do livro. Esse livro mostra que o homem procura ser feliz sem Deus, longe de Deus. E esse homem não consegue ser feliz sem Deus, não consegue perceber o sentido da vida. E isso tem sido tentado por milhões de pessoas, e esse livro mostra o grande absurdo de tal tentativa. De forma que, apesar dele mostrar o pensamento ou a filosofia do homem sem Deus, a sua mensagem, o seu ensino, o ensino desse livro é muito importante, sabe por quê? Porque é isso que o homem que rejeita a Deus precisa saber. Salomão tinha recebido a sabedoria de Deus e ele mostra aqui que fora da vida com Deus o homem tenta conseguir felicidade. Porém, tudo isso é pura vaidade, pura ilusão, ele não consegue nada. Tirando Deus da vida, nós não conseguimos nada. O homem sem Deus não consegue nada, tudo é vaidade, tudo é vazio. A palavra vaidade quer dizer exatamente isso, vazio, oco, sem propósito. Então, a pessoa nunca poderá encontrar a verdadeira satisfação, o verdadeiro significado da vida, seguindo uma vida sem Deus. O próprio Salomão, pelo relato bíblico, durante certo tempo, ele tentou viver assim, também sem Deus. Você lembra que pelas suas muitas mulheres, ele se desviou da adoração ao Deus. E em vão ele tentou encontrar a felicidade e não encontrou. Muitos autores concordam com o fato de que Salomão viveu certo tempo da sua vida afastado de Deus, desviado de Deus. E Deus mostrou a Salomão que um homem sábio, humanamente falando, é um homem louco diante de Deus. E cremos que esse livro de Eclesiastes é muito importante para todos aqueles que consideram sábios segundo o mundo. Muitos professores de universidades acham que têm a última palavra sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre a criação, sobre as diversas ciências e dominam todo o conhecimento. Muitos autores apresentam livros abordando assuntos de grande importância, como se eles tivessem a última palavra sobre tudo. Mas, querido amigo, esses homens olham para a Bíblia e se esquecem de ver nela um espelho para as suas próprias vidas. Temos que ter Deus no nosso viver. As conclusões que encontramos no livro de Eclesiastes não são as conclusões de alguém sábio, não, aos olhos de Deus. Pelo contrário, é aquilo que o homem descobre, é aquilo que o homem sem Deus conclui. Muito bem, em 8º lugar, consideramos a estrutura do texto. E, rapidamente, o conteúdo de Eclesiastes pode ser apontado em 7 pontos. Tudo é ilusão, capítulo 1, do versículo 1 até o 2:26. Há tempo para tudo, capítulo 3, 1 a 15. Lições da experiência da vida, capítulo 3, 16 até 6, 12. Reflexões a respeito da vida, 7, 1 a 10, 20. Conselhos práticos para todos, Eclesiastes 11, 1 a 8. Conselhos práticos para os jovens, 11, 9 até 12, 8. E uma conclusão final que é: não vale a pena viver sem temer a Deus. Capítulo 12, 9 a 14. Esse é o esboço de Eclesiastes. Em 9º lugar, consideremos o seu valor teológico. Querido amigo, Eclesiastes desafia os seus leitores a viver no mundo como realmente ele é, em vez de viver num mundo de falsas esperanças. Eclesiastes desafia os seus leitores a abandonar as ilusões da vaidade e encarar a morte e a vida com honestidade, sabendo que só o temor a Deus é que vai trazer significado às nossas vidas. Em 10º lugar, consideramos o que vamos encontrar no estudo desse livro. Em Eclesiastes encontramos as profundas e complexas questões sobre a vida humana. Se você ler ou estudar superficialmente, em Eclesiastes você encontra desafios às verdades essenciais da palavra de Deus. Entretanto, Eclesiastes, em 3º lugar, nos apresenta confissões, dúvidas honestas, lutas de fé e desilusões. Mas se você ler o livro
de Eclesiastes corretamente, você verá que ele revela a vida do mundo pecaminoso e a mentalidade de um homem sem Deus, a mentalidade secular. Mas, ao estudarmos profundamente Eclesiastes, no final encontramos a solução que ele nos propõe: temer a Deus. A minha oração, querido amigo, é que o Senhor te abençoe no estudo e na meditação sobre essas realidades tão importantes da nossa vida, e que você possa concluir, juntamente com o autor, que a vida só tem sentido quando tememos a Deus, quando levamos Deus a sério. Querido amigo, que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça sem igual, salvou.